Anuncie na Rádio Local Web. Sua marca, seu produto, seu serviço merece estar em evidência. Com a Rádio Local Web, levaremos seu nome a todos os lugares. Todo mundo ouve. Rádio Local Web. Informações DDD 11 994692396 ou entre em contato pelas nossas redes sociais. @Rádio Local Web. Aqui em Caieiras, o futuro começa agora. Com 23 escolas reformadas e inclusivas, projetos como o Ninja dos Cuidados, que promove a saúde nas escolas, e o Orquestra nas Escolas, que aproxima os alunos da música, mais a criação das diretrizes curriculares exclusivas para o município. Tudo isso para os mais de 10 mil alunos que, além disso, recebem kits escolares, alimentação saudável e transporte gratuitos. Caieiras, orgulho de viver aqui. E o objetivo do Conexão Franca é esse, a gente debater ideias, tá no hype aí da política aqui regional. Vai vir gente aqui que é contra, vai ter gente da oposição. Pergunte, por gentileza, se o caos das enchentes em Franco tem solução e se sim, qual é essa solução. Tentar trazer da forma mais plural possível para ouvir todo mundo, 19 horas, toda quarta-feira agora, ao vivo, Conexão Franca para você. O programa político aqui da Rádio Local Web. Para minimizar os impactos das enchentes na região e reduzir os riscos das inundações das áreas próximas, a Prefeitura de Franco da Rocha, em parceria com o Governo do Estado, por meio do DAEE, vai iniciar a construção do piscinão TG09, no córrego Tapera Grande. O investimento estimado é de 130 milhões e terá um prazo de 24 meses para a conclusão. O reservatório será construído entre as ruas São Roque e Avenida Serrana, ocupando uma área de aproximadamente 73 mil metros quadrados. Com mais de 600 metros de extensão, a Prefeitura e o Governo do Estado de São Paulo estão unindo esforços para assegurar o bem-estar e a segurança da população franco-rochense. Com a construção do novo piscinão TG09, a nossa cidade estará cada vez mais preparada para enfrentar as adversidades climáticas. Prefeitura de Franco da Rocha, com mais inspiração e inovação. Agora. Conexão Franca. Tudo sobre políticas públicas. Vamos debater, interagir, discutir os maiores problemas em nossa região. Apresentação: Toninho Lopes Júnior. Essa é mais uma produção Rádio Local Web. Tudo o que você quer ouvir. Fala galera, boa noite. No ar mais um Conexão Franca, hein? Episódio especial. Natalzão já passou, a gente tá aqui meio que na ressaca, esperando ano novo. E hoje a gente tem um convidado especial, hein? Recebemos muitas mensagens. Pá, por que você não entrevista seu pai? Então, tem uma grande história em Franco da Rocha, tal. Pronto, hoje eu vou bater o papo com o homem, Toninho Lopes, tá? Mas antes da gente começar o papo, eu vou mandar aquele abraço pros nossos patrocinadores, pedir para você que tá assistindo aí já se inscrever no nosso canal, dar o like no vídeo. Se você não tá conseguindo mandar mensagem, se inscreva, aguarda 60 segundos, que aí já é liberado para você o chat para você mandar seu comentário, tá bom? Mandar um abraço pro Quintal do Hambúrguer, nosso patrocinador que manda aquele hambúrguer top de primeira, Academia Equilibrium, Glam Modas, que me veste, Universo Tatu, Ato, consultoria empresarial, Dindo iPhone Store e Casinha de Madeira. E claro, lembrando a todos que do lado direito, David, é isso mesmo? Do lado direito aqui, ó, sempre em cima vai estar aqui o QR Code das APAIs da região. Então, se você quiser fazer uma doação para a APAI, você pode escolher APAI de Franco, Caieiras ou Morato, vai estar sempre passando aqui, revezando, então você pode fazer uma doação. Não importa o valor, o que importa é você ajudar, porque as crianças especiais precisam da nossa ajuda, certo? Então, ó, lembrando que esse papo aqui, ele vai ficar disponível para sempre no YouTube e a partir de amanhã no Spotify. Ad eterno, né, David? Ad eterno no YouTube e a partir de amanhã
por volta da hora do almoço, mais ou menos, na quinta-feira, já está liberado para vocês acompanharem também no Spotify. Ou só em áudio, ou com vídeo também. Bom, chega de delongas, como diz o meu amigo Vanderlei Veia. E boa noite, Toninho. E aí, tudo bem? Boa noite, Júnior Lopes. Prazer estar aqui com vocês. Sempre é uma alegria estar podendo falar e conversar com as pessoas do outro lado da telinha. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você, com todos os responsáveis pela essa grande transmissão que é a audiência total na região. Boa, obrigado. Ó, galera ficou mandando muita mensagem, recebi muita mensagem mesmo, galera. Pô, por que você não chama seu pai? Ia ser da hora o programa você e seu pai, contando a história dele e tal. Então vamos começar já agora. Quero começar perguntando. Eu sei tudo, né? Mas eu quero que você conte pra galera que não sabe. Primeira vez que você foi eleito foi em 92, vereador. Como que surgiu a vontade de entrar na política e por quê? Eu em 92 me filiei ao PSC, a um convite do Beto Seixas, né? Até então sobrinho do Roberto Seixas. O Roberto era candidato a prefeito e me convidaram para sair candidato. E eu tinha um trabalho na área de esporte, um trabalho social, e nosso bairro, na época, ali no Jardim Cruzeiro, não existia nada. Não tinha luz, não tinha água, não tinha nada. Asfalto, nem pensar. E aí as pessoas, os meninos do esporte, do Toninho Futebol Clube, e ficaram falando, por que você não vai? Ô tio, vai lá, sai candidato, ajuda nós aqui. E eu veio na loucura, falei, eu vou lá. Já que os outros não têm coragem de fazer, eu vou enfrentar a política. Pela primeira vez eu saí candidato e tive a sorte de ser eleito o terceiro mais votado da cidade, né? Com 333 votos, 336 votos, uma coisa assim. Eu nem lembro a quantidade de votos, mas eu sei que passou dos 300, eu fui o terceiro mais votado em Franco da Rocha para vereador. Tá, e aí depois chegou lá na Câmara, como que foi a experiência de você chegar na Câmara e nunca tinha atuado no meio político, não tinha sido assessor de ninguém e tal? Deu um pouquinho de trabalho para trabalhar lá? Não, foi engraçado que é assim, né? Tinha alguns, Manuel de Broto, Edilson Alves, o saudoso Manuel de Broto, Edilson Alves, e outros vereadores que foram reeleitos. E naquela época era complicado. Não tinha estrutura. Eram quantos vereadores naquela época? Era 17 vereadores, não tinha estrutura, a capacidade era muito pequena tinha da assessor, Câmara, tinha? Não existia assessor, não existia telefone, era um telefone para todo mundo e era uma sala de reunião para todos os 17. Então, foi muito difícil, mas nós chegamos lá como novato, montamos um grupo em prol da cidade. Então, naquele momento, foi eleito o Maurici de Lima Moraes, né, que hoje é então deputado estadual, e o nosso candidato a prefeito tinha perdido a eleição. E nós fizemos uma reunião entre os vereadores novatos para nós saber como nós vamos chegar lá. Tem um pessoal lá de 2, 3 mandatos. Nós vamos chegar lá sem saber de nada e aí nós vamos ser engolidos, como se diz na política. E nós conseguimos fazer uma reunião, fizemos uma conversa, só conseguimos fazer a maioria. E aí sentamos com o prefeito eleito e ele chegou para nós e falou, eu quero administrar para a cidade, para as pessoas. Se vocês puderem nos ajudar, vamos te ajudar. E o candidato, então, que nós trabalhamos junto para ser eleito, não ganhou. Ele fez uma reunião com a gente e falou, vocês precisam fazer oposição. Porque quem entra de um outro partido precisa fazer oposição. Eu falei, mas o vereador de oposição consegue o quê para a cidade? Meu bairro não tem nada. Quando chove, as pessoas não conseguem andar. Não tem um transporte público, não tem um orelhão na cidade, no bairro. Não tem nada. O que eu faço? Se eu for contra, automaticamente a prefeitura não vai fazer nada no meu bairro. O que veio na minha cabeça foi isso. Eu chamei todo mundo, conversei na época o Edilson Alves, Adilson Alves. Ele era o segundo mandato. Nós conversamos com ele e falou, Edilson, o único jeito é pôr você de presidente. E ele, eu não quero, não, mas você é o cara que está lá, que já tem 4 anos de vereança, vamos colocar você. E aí fizemos, elegemos o Edilson presidente e começamos a trabalhar. E graças a Deus, aprendemos rápido, né? Valorizamos os funcionários que ali que estavam, que eram funcionários de carreira, passamos a ouvir eles,
o que era mais demanda para a Câmara, como que nós podíamos fazer para que a Câmara funcionasse, ajudando a Prefeitura e a Prefeitura ajudando a Câmara, que é independente, é um poder independente. Mas, se não for harmônio os dois, a cidade não anda, um trava o outro. E nós fizemos isso, e graças a Deus somos bem-sucedidos nos 2 primeiros anos lá. Entendi. E tem uma história aí que você foi para Brasília de carro buscar recurso. Foi a primeira vez que alguém buscou recurso em Brasília, para Franco da Rocha? Como que foi essa história? Na verdade, quando eu entrei na Câmara Municipal, o vereador não conseguia recurso com ninguém. Com ninguém. Nunca veio nada através dos outros vereadores, não desmerecendo eles, mas eu não sei porquê, se eles não sabiam como era o caminho, ou não podia ir, ou não ia. Aí, eu conversando lá com os funcionários da Câmara, com as funcionárias, eles falaram, não, em Brasília tem isso, em Brasília tem aquilo. Aí apareceu na Folha de São Paulo e no Estadão uma emenda parlamentar, uma emenda do governo federal, através do ministro José Serra, do Planejamento. Foi publicado que a cidade tinha direito a um recurso de emergencial, que era através para fazer casa, para fazer ponte, porque tinha dado aquelas enchentes de 96, né? As enchentes de 86, 87 mais ou menos, foi 87. E aí eu falei, puxa, vamos fazer um pedido, vamos fazer um requerimento aqui. E o saudoso Gilberto Báfaro, né? Doutor Gilberto, ele foi quem fez o ofício para mim. E eu mandei para o Ministério na época de Planejamento, e a cidade nossa foi beneficiada. O engraçado, Júnior, é que quando publicou uma emenda provisória lá dizendo que Franco da Rocha tinha direito a R$1 milhão para a cidade, apareceu um monte de gente como padrinho daquele 1 milhão. E aí esse 1 milhão, em vez dele vir para a cidade, ele veio para o governo de São Paulo, através da Casa Civil de São Paulo. Aí eu juntei, o seu Arnaldo, que era vereador na época, nós fomos lá, na Casa Civil, com o doutor Gilberto. Chegamos lá, o rapaz responsável pela Casa Civil falou o seguinte, olha, veio 1 milhão para Franco, mas esse 1 milhão veio para o Estado. Então, Franco da Rocha vai ter 300 mil e o outro nós vamos dividir para a região. Eu fiquei olhando assim, um comandante da PM, né, conversando, era o chefe da Defesa Civil. Eu falei para ele, não, Vossa Excelência, sinto muito, mas aqui está publicado, respondendo o meu ofício, que a cidade ganhou R$1 milhão e está especificando as obras que tem que ser feitas. Esse recurso tem que ser destinado para tal obra. Aí ele parou assim, olhou para mim. Não, mas, veja, tem que ser através... Não, você faz um favor, você devolve o dinheiro para Brasília, eu vou voltar para Brasília, vou convidar o prefeito, vou convidar os vereadores que quiserem ir, nós vamos para Brasília, nós vamos conversar lá, porque não é possível. Esse dinheiro veio 1 milhão, não foi 300 mil. E aí, então, fizemos. Voltamos para Franco e conversei com o Maurici na época, o Maurici falou, nós vamos lá. E aí pegamos o Maurici pegou um carro da prefeitura lá, o carro dele, um Opala, na época, o Zé Ramos, que era o motorista, e nós saímos daqui, fomos para Brasília, bater porta. Chegamos lá, eu, Zé Ramos, Maurici, acho que o Cláudio Maluf foi junto, e o engenheiro da época, e o seu Arnaldo. Nós fomos num carro daqui para Brasília. Pegamos a estrada e fomos. Viajamos o dia e um pedação da noite. E como que foi a viagem? Foi paga pela Câmara? Como que foi? Não. Nós pagamos gasolina pelo nosso bolso, alimentação pelo nosso bolso. Fomos e voltamos e não gastamos R$1 da Câmara Municipal e nem da Prefeitura. Qual que era o salário do vereador naquela época? Eu nem lembro mais, viu? Mas era na faixa do quê? Uns quanto? R$5.000 hoje? Que é isso, moço? Devia ser uns R$2.000 hoje. Nem isso, eu acredito. Era muito pouco mesmo. Ser vereador não era fácil naquela época. E antes da gente, os outros nem salário tinha. Falando nesse negócio de ser vereador, você tem uma lei que causou polêmica logo que você chegou lá, que você acabou com a aposentadoria dos políticos em Franco da Rocha. Essa lei, na verdade, foi em 94, 95, né?
Existia os vereadores aposentados com 2 mandatos. Ficava 2 mandatos, já podia aposentar. O vereador ganhava 2 mandatos, ia ter direito à aposentadoria. E eu não concordava, conversei com outros vereadores, né? Não fui eu sozinho, mas foi um grupo de vereadores, uma base. Nós conversamos com o atual prefeito da época e falamos para ele, olha, nós não gostaríamos de manter isso, nós vamos acabar com essa lei. Teve muita polêmica, teve muita choradeira, teve muitos vereadores que já estavam eleitos para o 2º mandato, tinha outros que já tinham até o direito de 2, 3 mandatos, estavam esperando, outros já estavam recebendo. E nós colocamos uma lei que acabava com a aposentadoria. E para nós era muito importante. E não foi só os vereadores, né? Foi prefeito e vice também. Vereadores, vice-prefeito. E aí nós colocamos isso na pauta e deu muita polêmica, porque ninguém queria perder a mamata, né? E eu não concordava com aquilo. Teve gente que chegou em mim e falou, você vai ser eleito 2 vezes. Rapidinho você vai estar com o teu salário garantido, você vai ser aposentado. Eu falei, eu não quero. Trabalhador trabalha 35 anos para ganhar um salário mínimo. É justo eu trabalhar 4 anos, 8 anos aqui e já estar aposentado? Não, nós vamos acabar. E nós conseguimos acabar. Mas nós não acabamos dando prejuízo a esse cidadão ou às pessoas que tinham direito. Nós pegamos o fundo que tinha, que a Câmara recolhia, e pegamos esse dinheiro e devolvemos para todos aqueles que tinham direito e que já tinha lá uma pensãozinha, nós juntou lá e a Câmara, dentro da lei, devolveu para todo mundo. Então, todo mundo foi ressarcido com seu direito, mas, graças a Deus, até hoje, ninguém mais vai se aposentar com 2 mandatos em Franco da Rocha. Tá, só voltando que aí eu me lembrei dessa história aí e você não terminou de concluir. Vocês foram para Brasília, você, o Maurici, o senhor Arnaldo, o vereador, conseguiram receber o recurso para Franco? Nós fomos para Brasília com o Maurici a primeira vez, depois nós voltamos em Brasília só com a assessoria da prefeitura, de carro. E aí nós conseguimos carimbar o recurso para Franco da Rocha, e aí o Maurici voltou lá de carro, de novo, porque ele precisava assinar. Ele era o prefeito. Então ele tinha que assinar. E ele foi para assinar, e no dia da assinatura estava lá, na época, o Whindersson Anzelotti, que era vice-prefeito, que era do partido do governador, na época do Fernando Henrique. E nós conseguimos trazer, sim, esse recurso. Esse recurso eu lembro muito bem. Com esse dinheiro foi feito 92 casas na Vila Palmares, que hoje é Vila Palmares, que antes não existia, era só um matagal. E foi reconstruído algumas pontes, Washington Luiz, uma ponte aqui do lado da Vila Rama, ali onde vai a escola que o Lourenço estudava, porque tinha caído com as enchentes e estava lá parada. Mas o recurso foi muito bem aplicado na cidade. Graças a Deus ficou na história que pela primeira vez um vereador conseguiu recurso na cidade. E isso aí abriu um caminho, né, para muitos recursos que veio para Franco da Rocha. Entendi. E aí, em 95, você foi eleito presidente da Câmara e logo depois de ser eleito presidente da Câmara, foi escolhido o candidato a prefeito, apoiado pelo Maurici. Eu fui eleito presidente da Câmara em 95, era 17, eu tive 14 votos, né? O rapaz do meu partido saiu candidato para disputar, porque não concordava, e foi uma disputa sadia, tive 14 votos na eleição, ganhamos, filiei ao PT, né, depois que eu ganhei a presidência, não foi antes. Para ganhar a presidência eu tinha que ir para o PT, não. O atual prefeito, na época, deixou claro que cada um cuidasse, fizesse sua campanha e conquistasse, que ele não ia colocar a mão, ele não ia intervir nem a favor nem contra. Ele deixou livre e a gente conseguiu conversar com os vereadores e fomos eleitos. Aí eu filiei na visita do Lula em Franco da Rocha em 95, que ele passou na Câmara, veio no Juqueri, nós fomos até o Espetão. Tem até um irmão que mora lá, né? O irmão dele morava, não sei se mora ainda, ele morava na Cruz do Raul. E aí eu fui para o PT, e aí teve um processo, né, grande, que teve uma história muito, muito longa, que não foi, eu fui escolhido. Fizemos um trabalho e ele deixava claro, corre atrás, busca, traz pessoas para o seu lado, faz plenária, traz apoio, e lá na frente a gente discute. O PT não escolhe, né? Eles abrem um processo democrático, você coloca sua chapa para votação e aí o grupo escolhe quem é. E aí, na época,
também pela primeira vez o vice-prefeito do PT foi do PL, o saudoso Dionísio Bovo, entendeu? Que do PT não aceitava o PL nunca numa chapa naquele momento. E aí aconteceu isso, depois você viu o que aconteceu com Lula, né? Ele foi candidato a presidente, ganhou com o homem lá que era Zé de Alencar. Zé de Alencar, que era do PL. Então nós abrimos algumas portas, né? E a campanha, como que foi a eleição? Foi apertado o resultado? O que você se deve? A galera mais antiga, eu era criança, né? Mas a galera mais antiga fala que foi por causa da enchente, que atrapalhou. Não, nós fizemos uma campanha muito boa, a pesquisa dava a nosso favor. E no dia, à noite, né? À noite da eleição, segundo pesquisa da Isto É, de outros veículos de comunicação, dava que a eleição estava ganha. Só que só se ganha a eleição no dia. E aí, à noite, deu uma chuva, a cidade amanheceu com mais de 2 metros de água e ninguém conseguia passar para votar. E aí, claro, o candidato então da oposição, que era o saudoso Dito Hernandes, ele usou a empresa de ônibus, colocou ônibus. Não estou aqui desmerecendo a vitória dele. Mas ele usou o que ele achava que qualquer um podia usar. Nós não usamos, ele usou. E ganhou a eleição. Aí as pessoas falam, olha, perdeu por causa da enchente. Qual foi a diferença de votos? 700 votos. Eu acho o seguinte, nós não perdemos por causa da enchente. Aconteceu, não tinha de ser. Né? Eu não tinha que ganhar naquele dia a prefeitura. Ele ganhou. Eu fui lá e dei os parabéns para ele e ele tocou a vida dele, nós tocamos a nossa. A vitória não vem, não adianta você pôr culpa em alguém, né? No extraterrestre. Não, a vitória não veio. Deus não permitiu que nós ganhássemos aquela eleição. Entendi. E aí, em 98, você foi candidato a deputado estadual. Só que aí você já tinha saído do PT. O que aconteceu que você saiu do PT e por que você saiu candidato a deputado estadual? Não, aí quando você perde uma eleição para prefeito, eu era candidato do PT. O PT naquela época tinha um radicalismo, um grupo muito bem radical, e um grupo gostava do Maurici, outro grupo gostava de mim. Só que eu perdi a eleição, não tinha o que eu fazer, eu perdi. E em algumas reuniões um grupo me levava para o lado dizendo assim, não, você precisa tomar o PT, você precisa ficar aqui, outros, não, você não pode. E eu fui numa reunião e não me senti bem nessa reunião, e saí de lá e saí do PT. Eu acho que foi um grande erro meu, naquele momento. Foi até uma falta de gratidão, estou deixando isso aqui muito claro, eu já falei isso para ele, de gratidão minha, porque eu comecei na política com ele ali praticamente, e ele me levou a ser candidato. Não é fácil você indicar, você trabalhar, entregar uma máquina administrativa na mão de um candidato, trazer para o partido. Ele só fez coisas boas no sentido para mim. Se não deu certo, não foi culpa dele, foi culpa nossa. E eu saí. Hoje, claro, não estou aqui querendo voltar para o PT ou dizendo isso ou aquilo. Hoje eu estou muito bem onde eu estou. Mas eu tenho que ser grato o que ele fez por mim. E eu sinto que faltou experiência minha. Se eu tivesse no PT... Faltou maturidade. Faltou maturidade política, não deixar crescer, subir para a cabeça o poder. Porque assim, se você estava, era uma sequência. Talvez nós já tivéssemos sido prefeito na cidade. Mas não aconteceu, são águas passadas, só tenho a agradecer aos petistas por isso. E hoje eu estou aqui ajudando na cidade, através do PSD, ajudando o PT, ajudando a administração petista, e tenho um orgulho de estar apoiando os candidatos que daqui para frente vai ser, e o pré-candidato Brandino já está acordado com ele. Eu sei que você talvez fosse perguntar, mas eu já deixo claro, já está acordado, estamos juntos. Então, aí em 98 teve a eleição para deputado. E da onde você saiu pelo Prona? Por que você escolheu o Prona? Podia sair por qualquer partido. Eu saí porque o Prona, uma eleição antes, elegeu um deputado estadual com 700 votos. Então, havia uma possibilidade, né, quando o doutor Enéas me convidou, mas da Avanir, que fosse eleito com 1.000 votos, com 2.000 votos, com 3.000 votos. E aí, cada eleição é uma coisa, cada eleição é uma história.
E aí eu fui para lá, para o Prona, totalmente diferente de onde eu estava. A gente saímos candidato e fui o mais votado em Franco da Rocha na época. Inclusive o Maurici saiu candidato. Né, eu e o Maurici saímos candidato, ele a estadual, eu a estadual, ele pelo PT e eu pelo Prona. Eu tive 30, 40 votos a mais que ele. E foi legal sim, fiquei como suplente, mas foi como disse, foi uma experiência política. Entendi. Aí em 99, você era um dos favoritos para a eleição na época, né? Tava com... Quantos partidos você tava no grupo? Tinha 8 partidos. De quantos partidos tinha em Franco? Você tinha a maioria, né? Maioria. As pesquisas davam você em primeiro lugar. Na verdade, a base partidária da direita, direita, centro-esquerda, estava tudo com a gente. 2, 3 estava com o PT na época, mas o resto era tudo com a gente. E aí você foi tirado da cena. Você pode contar um pouquinho para a história? Tem gente que nem sabe isso, de tanto tempo que faz. Eu contei esses dias no carro, o pessoal até assustou aí. Eu queria que você contasse um pouquinho, resumidamente. Então, eu estava liderando as pesquisas e, estranhamente, eu cheguei lá no meu escritório político, tinha reunião com os partidos, e um cidadão chegou, que era da Polícia Civil, e falou, você precisa me acompanhar até a delegacia, o delegado quer falar com você. E eu fui até a delegacia, larguei meu carro lá, fui com meu carro até a porta da delegacia, deixei o pessoal do escritório esperando, e quando eu cheguei na delegacia, estranhamente, disseram, olha, você está preso, porque você mandou matar o finado Gilson Rosa. Eu falei, eu não mandei, nunca fiz isso, mas vou provar minha inocência. E aí foi difícil provar, porque eu sei que tinha uma conexão política de um grupo na cidade que eu tinha ajudado, inclusive, ganhar a eleição, né? Mas passou, eu sofri 3 anos e 7 meses, provei minha inocência, saí, fui com 6 meses que eu saí do inferno que era, saí para a rua, fui candidato e fiquei em segundo lugar na eleição de 2004, de novo. Eu queria que você contasse essa parte. Você saiu em 2003 e aí a galera achou que você ia aposentar da política ou ia para vereador, tal. E da onde surgiu essa ideia de sair candidato a prefeito com menos de 1 ano saindo da cadeia? Não, aí foi complicado, né? A própria família, a minha esposa, na época, ela chegou em mim e falou assim, olha, vamos para Pernambuco, vamos embora daqui, eu trabalho na Caixa Econômica Federal, peço minha transferência, você não tem que ficar aqui. E aquilo doeu muito, porque eu gostava da política, gosto até hoje. E eu falei, não, pra quê? Quer passear? Vamos lá, eu vou ver meu pai, vou ver minha mãe. Depois eu decido o que eu vou fazer. Aí eu saí lá de casa, nós viajamos, né? E eu cheguei lá, fiquei pensando. Bom, antes de eu viajar, deixa eu contar um caso muito interessante. Quando eu estava preso na delegacia, eu estou falando aqui não estou julgando ele, até porque faz tanto tempo que já era para ter esquecido, mas coisas ruins você não esquece. Imagina quando passa na sua vida, na sua família, é um marco na história. Então foi assim, eu saí, eu estava pronto para viajar e veio na minha cabeça, eu sabia que eu podia viajar. Eu estava livre de tudo. Mas eu tinha que falar com uma pessoa. Porque essa pessoa chegou na delegacia e falou assim, olha, fala quem foi, diz quem fez essa barbaridade e nós te libera. Eu virei e falei, nossa, se você... Aí essa pessoa ainda falou, enquanto você está aqui preso, sofrendo, as pessoas que estão envolvidas estão andando de carro para lá e para cá, curtindo, viajando, tomando cerveja. Eu virei e falei para essa pessoa que eu jamais falaria isso, porque eu não vi, eu ouvia dizer, como todo mundo na cidade eu ouvia dizer, mas eu não vi, não poderia fazer uma afirmação dessa. Mas ele, como promotor e como juiz de direito da época, que também estava junto, poderia muito bem, se ele sabe que foi essa pessoa, poderia muito bem prender. Até porque eu não falaria uma coisa sem ter certeza. Segundo, eu temia pela minha família, por você, pelo André, pela minha esposa, por todo mundo, pela minha família.
Se o cara foi capaz de mandar fazer uma coisa dessa, ele seria capaz de fazer qualquer barbaridade com a minha família. E outra, qual a certeza que eu tinha? Que eu vi? Não vi. Eu sabia, o cara me falou? Não falou. Então eu não podia falar. Eu não posso fazer uma coisa porque fizeram comigo, eu quero me livrar jogando para outro. Não. Então, eu tive a curiosidade, né, a vontade de ir até o fórum e falar com o promotor da época, que era o senhor João Caçavara. Eu cheguei lá, ele se assustou. É que ele tinha falado para mim, só para, é que é difícil eu lembrar. Ele tinha falado para mim assim, olha, fala isso para mim, que você vai viver com a sua família, você vai embora, porque senão você vai sair lá de dentro cabelinho grisalho, cabelinho branco, e ele tinha o cabelo grisalho. Você vai ficar com o seu cabelo mais branco do que o meu. Eu falei, se for a vontade de Deus, tudo bem, mas eu não vou falar o que eu não sei. E aí, quando eu saí, que eu decidi ir para Pernambuco, eu fui até o fórum, 5 horas da tarde, eu estava com todo mundo dentro do carro já. Aí eu cheguei no fórum, falei com um amigo TG, o TG não ficou meio assim, não quis me levar até a sala da promotoria. Os caras acharam que você ia dar uma porrada nele, achou, né? Que eu ia falar bobagem e tal, né? Aí tinha um amigo que morreu também já, que era o Celso, o Celsão, que a gente chamava. Falou, eu confio em você, você não vai fazer nada? Eu falei, não, só quero conversar com ele. Na verdade, eu quero agradecer ele. Aí ele falou, então vamos. Me levou no segundo andar, quando ele abriu a porta, o promotor levantou. Eu falei, não, doutor, eu vim em paz. Ele falou, tá bom, senta aí. Eu falei, não preciso sentar, não. Eu só vim dizer para o senhor que eu não estou de cabelo branco, que eu sou inocente, que eu ganhei o processo e pedi permissão para o senhor para eu viajar para ver meus pais. Faz 6 anos que eu não vou. Aí ele falou, não, você pode ir para onde você quiser, você hoje é um homem livre. Quem deve para você é o Estado. Aí ele olhou bem assim, mas você vai mesmo? Eu falei, vou. E fui para Pernambuco, deixei, ele ficou tranquilo, foi embora. Só que no mesmo dia eu já voltei, não fui mais para viajar, né? Eu parei no momento ali, no lugar que tinha muitas pessoas suspeitas de ter aprontado para mim. Eu falei, não, eu não vou pegar a estrada com esse carro, que eu parei aqui na porta do fórum, da Câmara, de tudo. Eu vou voltar, depois eu vou viajar daqui a uns 2 dias. Aí quando foi de madrugada eu peguei o carro e viajei. Tá, e aí você chegou lá no Pernambuco com a dúvida de se ia voltar para a política ou não? Não tinha dúvida nenhuma? Nunca. Cheguei em Pernambuco, esfriei a cabeça, conversei com o meu pessoal, conversei com a minha esposa e eu falei, nós ia ficar uns 30 dias. Aí eu falei para ela, eu não aguento mais ficar aqui. Ela falou, por quê? Vamos embora. 20 e poucos dias eu peguei o carro, voltei para Franco, e aí já começou as pessoas conversando, e eu já comecei a fazer a reunião política, e saí candidato de novo, porque está no meu sangue, e eu acho que eu tinha muito para dar para a cidade ainda, eu tinha que dar a volta por cima, eu tinha que mostrar para a cidade, para as pessoas, que foi um inocente que estava na cadeia. Porque se eu realmente devesse naquele momento, eu tinha que me esconder, porque eu corri um risco. Mas eu ia me esconder do quê, se eu não fiz? Eu saí pela porta da frente. Então, pela porta da frente, eu cheguei na cidade e fui fazer campanha, disputei eleição para prefeito e quase ganhei de novo. Perdi para o Márcio Chiquitini, mas fui disputar e estou até hoje na política. Bacana. A gente vai entrar num intervalo comercial aqui rapidinho, 1 minuto e meio, 2 minutos, se o David acelerar o vídeo aí. A gente já volta, tem mais pergunta aí pro Toninho Lopes hoje. Está chegando a sua vez! Os pacientes que tiveram os atendimentos prejudicados durante o período da pandemia estão sendo chamados e vão ficar com as consultas e exames em dia. Esse é o programa Papa Fila da Saúde, que vai atender 24 mil pessoas que estavam esperando. Assim, vamos zerar a fila. São diversas áreas e especialidades, inclusive com a realização de pequenas cirurgias. E sabe o que é mais legal? A prefeitura vai te ligar e agendar um horário para você. Assim, você vai ter tranquilidade e um atendimento de qualidade. Papa Fila da Saúde é a Prefeitura de Franco cuidando da nossa gente. Prefeitura de Franco da Rocha, com mais inspiração e inovação.
Que o objetivo do Conexão Franca é esse, a gente debater ideias, tá no hype aí da política aqui regional. Vai vir gente aqui que é contra, vai ter gente da oposição. Pergunte, por gentileza, se o caos das enchentes em Franco tem solução e se sim, qual é essa solução. Tentar trazer da forma mais plural possível para ouvir todo 19 horas, toda quarta-feira agora, ao vivo, Conexão Franca para você. O programa político aqui da Rádio Local Web. Aqui em Caieiras, o futuro começa agora. Com 23 escolas reformadas e inclusivas, projetos como Ninja dos Cuidados que promove a saúde nas escolas e o Orquestra nas Escolas que aproxima os alunos da música, mais a criação das diretrizes curriculares exclusivas para o município. Tudo isso para os mais de 10 mil alunos que, além disso, recebem kits escolares, alimentação saudável e transporte gratuitos. Caieiras, orgulho de viver aqui. Voltamos, tá vendo? Hoje o David até acelerou um pouquinho o comercial para voltar mais rápido. Mas então, eu queria saber mais de você, assim, por que você decidiu sair prefeito e não vereador? Porque o normal, natural, seria o quê? Sair vereador, vou começar de novo, é mais fácil ganhar a eleição para depois me estruturar e sair prefeito. Por que você já foi direto candidato a prefeito? Porque, na verdade, Júnior, quando eu voltei, em 2000 eu era candidato a prefeito e foi tirado o meu direito político, né? O direito de eu ser candidato. Então, eu estava numa disputa naquela época, uma campanha, um trabalho de prefeitura, não mais de Câmara, né? Então, eu falei, não, eu vou sair candidato a prefeito de novo, que eu comecei a campanha política de 2000 para a prefeitura e eu quero continuar. Eu sabia que era muito difícil ganhar uma eleição da forma que eu saí, né? Até porque a família tradicional, da forma que foi feita a publicidade negativa, era muito difícil. Eu encontrei na campanha para prefeito muita gente que olhava em mim e falava, na minha cara nunca ninguém chegou em mim e perguntou, que esse é o maior defeito do brasileiro ou do ser humano. Ele não tem a coragem de olhar no olho e perguntar, mas você fez isso? Ou você não fez? Ele faz a fofoca. Ele vai para o outro e pergunta, ou fala para o outro, mas ele fez isso. Ele julga, ele prejulga. Então, ele não vai buscar informação, ele não traz os detalhes do que aconteceu, mas ele te julga. Então, é assim, quando você fala a verdade para uma pessoa, essa verdade pode chegar a 10 pessoas. Se você falar uma mentira ou inventar uma maldade, ela chega rapidamente a mais de 1000 pessoas no dia, tá? Então, eu tinha essa facilidade de sair candidato a prefeito e fui candidato a prefeito graças ao apoio do Kassab na época, chegou em mim e falou, não, você não precisa, você não pode ser candidato a vereador, você tem que ser candidato a prefeito. O teu sonho foi cortado pela metade, mas não foi tirado de você. Continua, porque a cidade precisa de você. E aí virou aquela questão, né? O Toninho Lopes, candidato a prefeito, Toninho Lopes é o cara polêmico, Toninho Lopes é o cara que ele não manda recado, ele fala. E eu falava isso nos comícios, nos palanques, né? Mas era por isso, nada a ver. Eu gosto da Câmara, pelo contrário. Toda vez que eu fui vereador, é uma satisfação imensa estar ali. É porque dali começa a raiz dos processos, né? Dali que começa a visão política da cidade. E algumas pessoas não chegaram a ser vereador e foram prefeito. Eu já tinha sido vereador, presidente da Câmara, mas já tinha sido candidato a prefeito em 96 e eu precisava dar continuidade, até para saber até que ponto eu poderia ter um potencial político ainda no Franco da Rocha. Porque foi uma barbaridade, eu sei, tanto para mim como para a família da vítima, né? Então, eu tenho uma amizade muito forte com o filho da vítima, mas é difícil isso. Só para quem não sabe, inclusive o Lucas Rosa, que é filho do Gilson Rosa, ele trabalhou nessa sua campanha de prefeito, né, em 2004. Isso, ele foi candidato a vereador também, depois. Mas é uma coisa, é uma história que a gente gostaria de esquecer. É uma história que você passa e que tanto é ruim para mim relembrar isso, como é ruim para a própria família da vítima, né? Mas como é política, como a gente está na política, como a gente é um homem público, tem que estar conversando e quando se pergunta tem que falar. Mas, infelizmente, é aquilo que eu te falei. As pessoas julgam primeiro,
para E depois até ir buscar. hoje não foi concluído quem foi o mandante do assassinato do Gilson, né? Até hoje, porque muitas pessoas que poderiam estar envolvidas, eu não tenho certeza, nesse caso já morreram, né? Entendeu? Já morreu. Então, infelizmente, ficou o sofrimento de um lado e o sofrimento do outro. O importante de tudo isso, não vai trazer nada de volta, é que nós tivemos a nossa família com a consciência tranquila, né? Os meus filhos puderam ir para uma escola, podia ir para um campo de futebol depois de provar a nossa inocência, porque antes eu sei que era difícil, vocês sofreram muito, mas nós temos que ser, é vida que segue. É vida que segue. Nós temos que pensar para frente, pensar no futuro, pensar e fazer o bem para as pessoas. Aí em 2008 você decidiu sair candidato a vereador e foi eleito. Sua volta à Câmara depois de um bom tempo aí, de quase 10 anos. Como que foi voltar à Câmara novamente? Então, foi um momento bom, sabe? Foi um momento que, quando eu saí, eu estava fazendo uma campanha para prefeito, mas não tinha estrutura e a gente sabia que era muito difícil de ganhar da reeleição do Márcio Schettini. E o Márcio me convidou, fez um convite, ele e o Tenagra, na época, para que eu pudesse apoiar, se eu quisesse apoiar. O Kiko também me convidou, eu fiz algumas reuniões com o PT, mas eu preferi ficar no grupo apoiando o Márcio Schettini. E eu saí no partido, na época, Democratas, né? Eu saí com o partido da mesma forma que eu saí agora, sem coligar. Porque as pessoas sempre ficam assim, mas tá com o Toninho Lopes, mas não sei o quê. E uma coisa que eu sempre prezei e prezo até hoje é palavra, né? Quando a gente dá a palavra, a gente precisa cumprir. Ser homem, todo mundo é. Agora, ser homem de palavra é poucos. Na política ou em qualquer coisa que você faz na vida, você tem que ter palavra. Então, eu dei a palavra para ele. A proposta do PT seria até melhor para mim. Estaria junto já há mais tempo. Mas eu preferi continuar ali e sair candidato. Fui eleito, né? Acredito que muitos da política diziam que eu não ia conseguir ganhar a eleição, e eu ganhei a eleição. Voltei para a Câmara, fiz um trabalho belíssimo, né? E virei presidente de novo. Então, a Câmara só me traz alegria. Aí você foi reeleito vereador depois em 2012. E eu queria que você falasse um pouquinho de um projeto que você fez que foi diferente, né, inovador. Eu não tinha visto mesmo na região aqui, que foi a questão do reuso da água na Câmara, que você fez a instalação de umas caixas lá, uma coisa simples, mas que deu um resultado grande, né? Não, mas antes desse projeto, tem um projeto muito interessante, que a gente liderou com um grupo de vereadores, porque ninguém faz isso sozinho, foi o projeto da Sabesp, né? A Sabesp estava trabalhando na cidade, não dava nada para a cidade, destruía a pavimentação, ficava os buracos na rua. E a gente fizemos uma audiência pública, fomos para cima e foi feito um acordo muito grande e bom para a cidade. A Sabesp, para poder renovar o contrato com a prefeitura, para continuar prestando serviço na cidade, ela teve que desembolsar 31 milhões para fazer obras na cidade de Franco da Rocha. E eu fiquei feliz porque nós, na época, os vereadores que estavam juntos, votaram comigo, participaram comigo e nós conseguimos fazer isso. E isso foi gastado muito bem, né? Foi bem empregado esse dinheiro, foi feito um parque, ajudado a fazer um parque, não foi todo esse dinheiro para o parque, mas foi ajudado a fazer o parque municipal hoje, foi ajudado a recapear dezenas e dezenas de ruas na cidade, e por isso a Sabesp hoje tem até multa quando eles fazem um buraco que não tapa no prazo correto, a prefeitura tem o direito e tem lei para fazer essa multa, né? Você falou em asfalto, nessa época que você foi vereador, lá em 94, 95, junto com o Maurici, vocês fizeram o projeto de... Mutirão, como que foi isso? Quantas ruas foram asfaltadas em Franco da Rocha? Passou de 170 ruas. E como funcionava? Naquela época, a cidade não tinha recurso. É bom lembrar que quando o Maurici chegou na prefeitura, as máquinas, os equipamentos da prefeitura não tinham óleo para poder sair para a rua. Eu lembro uma vez conversando com o senhor Arnaldo, ele falava que
Ô, vai lá vai lá passar uma máquina para mim na rua, tinha que botar o vereador, tinha que pagar o óleo da máquina para poder sair, que não tinha nem óleo. Muitos vereadores, Manuel de Blota, seu Arnaldo, que era o pessoal que mais gostava de aquelas máquinas grandes, de passar na rua, que as pessoas não conseguiam, porque a cidade era rua de terra. Tirando o centro, o resto era periferia. A periferia toda era rua de terra. Não tinha guia, não tinha sarjeta, não tinha esgoto. Então, era complicado. E aí, quando ele assumiu a prefeitura, as máquinas estavam paradas. Nós chegamos lá para pedir uma máquina, o Sarafim, na época, o Tonhão, o Maguila, esse pessoal, nós chegamos lá e falamos, viu, nós precisamos ir lá no bairro do Cruzeiro, abrir pelo menos na principal. Nós não tem combustível para pôr. E não tinha crédito da prefeitura, né? Então, isso ficou mais ou menos uns 30 dias até o 20 de janeiro, que é quando abre o orçamento, para poder ter condição de abastecer, pagar os débitos nos postos de combustível e a prefeitura começar a trabalhar. E aí ele foi lançado, junto com o Maurici, nós tivemos a ideia do mutirão, que era o plano de vida melhor, que passou na Globo, no Jornal Nacional, e nós fazíamos reunião com o povo, e o povo dava cimento, outro dava pedra, ou fazia vaquinha, juntava um líder na rua, comprava o material e a prefeitura ia e fazia obras. E aí foi aprimorando mais, o Maurici conseguiu fazer um hall de empresa que gostaria de fazer os asfaltos na cidade e receber direto do morador. Foi quando o Franco da Rocha começou a crescer. Por isso que em off aqui eu estava conversando com o Thiago e falei para ele, não, o Franco da Rocha começou a crescer na época do Maurici. Ele qualquer pessoa podia falar mal do Maurici, mas eu não posso. Porque ele deu a oportunidade para os vereadores trabalhar, quem queria trabalhar, ele deu a oportunidade para que as pessoas se unissem na rua e levassem seu benefício. Porque quem conseguia 60% de adesão da rua tinha seu benefício primeiro. Aí ou era uma empresa particular que faria o asfalto, ou era a prefeitura que ia lá e fazia a pavimentação. Então a cidade começou a crescer aí, começou a desenvolver aí na sequência veio os outros prefeitos que foram crescendo, até chegar na condição que chega hoje com os governos do PT. Bacana. E aí agora a gente voltando para a história mais recente, aí você foi vereador de 2002 a 2016, 2016 candidato a prefeito de novo. Isso, eu fui reeleito em 2012, né? Buscou mais recursos para a cidade. Você foi o vereador, junto com os demais vereadores que assinaram junto, que fez a solicitação para a construção dos piscinões. Isso, foi tudo aprovado através de requerimentos feitos pela Câmara. E eu lembro, né, de um governo passado, que eu cheguei lá, uma coisa interessante, eu cheguei na Câmara em 2008, e aí eu pedi para fazer um requerimento, e foi barrado o meu requerimento, na administração. Não se faz mais requerimento aqui. Requerimento aqui não pode mais, existe um acordo parlamentar entre vereadores e prefeitura que não é mais para fazer requerimento. É só indicação. Eu falei, mas peraí, requerimento do que vocês estão perguntando para mim? Requerimento por que eu não posso fazer um requerimento? Não, porque requerimento é para pedir informação, é para fiscalizar a prefeitura, para fiscalizar o prefeito. Eu falei, não, sinto muito. Como é que eu vou indicar para o governo do estado? Como que eu vou indicar para o governo federal? Como que eu vou fazer uma indicação para o ministro de estado? Eu não posso. A galera não tinha o hábito e aí não sabia o que era. Em 2008, eu fui, em 2009 que eu assumi, né? Eu fui, não. Para mim pedir verba para o governo federal, para Casa Civil, ou para o governo estadual, para um secretário do governo estadual, para um ministro do governo federal, eu preciso fazer requerimento. Isso é forma regimental. E aí eu comecei a fazer requerimento. Eu fiz requerimento para Lula, eu fiz requerimento para Dilma, eu fiz requerimento para tudo que você possa imaginar. E todos os requerimentos que nós fizemos na Câmara Municipal, assinava todos os vereadores. Eu, mesmo não sendo presidente, eu pedia para os vereadores assinar comigo e colocar o nome. Porque geralmente as pessoas fazem, eu sou autor do requerimento tal. Aí os outros vão lá, só
rubrica, né? Eu não, eu falava, eu quero o nome e assinatura de cada vereador, porque se esse requerimento tiver resultado positivo, não fui eu, foi a Câmara, foi os vereadores junto, e vereadores da oposição, vereadores que debatia comigo no dia a dia. Eu pedia para eles assina e começou a dar resultado. Então nós conseguimos muitas verbas através do então senador Suplicy para a cidade, que eles não acreditavam que aquilo ia acontecer, e aconteceu, veio o recurso. Nós conseguimos verba da Casa Civil, que era combate à enchente. Nós conseguimos verba do próprio presidente da República, da presidente Dilma. Então, todos esses piscinões que estão aí hoje, vem uma sequência de pedido lá de trás. Eu não estou dizendo que fui eu que trouxe o piscinão, mas eu, naquela época, já começamos a pedir isso e vinha dizendo, pode colocar que nós vamos pôr no PAC, né? No PAC. É PAC, né? Uhum. Nós vamos pôr no PAC, estava no PAC da época, mas não vem, tá? E graças a Deus hoje está saindo. Independente de quem é o pai, feio ou bonito, a cidade agradece. As obras vieram. E o nosso intuito, na época, não era se valorizar que fui eu que trouxe. Até porque eu estava ali trabalhando para o povo. Então, as pessoas sabiam que eu estava ali representando eles. Se o munícipe comum não podia chegar até Brasília num ministério, eu, como representante deles, tinha que estar lá. E todos, de 6 em 6 meses, eu ia para Brasília. Ou de 3 em 3, buscar recurso, falar com o deputado, pegar a emenda dos deputados para a cidade. E nunca comprei uma passagem com o dinheiro da Câmara. Sempre gastei do meu dinheiro. Comprava minha passagem, pagava o hotel, tudo eu fiz. Até porque teve aquele problema acho que foi em 2010, 2009, que deu com os vereadores. Os vereadores foram num congresso, isso, né? E aí eu nunca fui num congresso como vereador. Todos têm o direito, mas eu nunca fui. O único congresso que eu fui, foi o primeiro congresso que eu fui, foi em Serra Negra. Fui com o meu carro, eu tinha um Fusquinha na época, fui com o meu carro, paguei do meu bolso o hotel e paguei todas as minhas despesas. Então, assim, nada conta de quem queria ir. Quando eu era presidente, os vereadores falavam, olha, nós precisamos ir para tal lugar. Mandava, fazia o projeto, chegava lá, eu discutia valores, discutia a quantidade que podia e autorizava. E todos que foram na minha época como presidente, não teve problema. Foram as prestações de conta dentro do limite, eles fizeram correto e naquela época era 17 vereadores. Mas tudo é comando, é quem tem comando. Quando você sabe comandar, você não deixa ninguém afundar e não deixa ninguém fazer errado, porque você fiscaliza. Porque o presidente da Câmara, ele é um vereador comum igual os outros. A única coisa é que ele precisa administrar a Câmara e fiscalizar se o ato que está acontecendo ali dentro da Câmara está correto, está legítimo, é legal ou não. Uma coisa legal que você fez no seu mandato de presidente também, que a galera reclamava antes na Câmara, é que tinha catraca, né? E aí você assumiu como presidente da Câmara e tirou a catraca da Câmara. Eu fiz na eleição de 2008, eu coloquei lá que se eu fosse eleito, não ia ter mais catraca na Câmara. Porque eu achava um absurdo que você ia para Brasília, você não tem catraca para você entrar para falar com os deputados. Lá em Brasília, na Câmara dos Deputados, a única coisa que você tem que fazer é estar de gravata. Na Assembleia Legislativa, você vai lá, do jeito que você tiver, você entra e sai, ninguém fica lá perguntando para onde você vai, com quem você vai, cadê seu documento. E na Câmara só entrava a pessoa que tinha que autorizar, ou o vereador autorizar, ficava aquela fila. E eu me senti, eu senti muito, muito mal quando eu voltei à Câmara lá na disputa que eu estava disputando, que eu cheguei, a pessoa chegou de mim e falou, não, para o senhor entrar aqui tem que ter autorização, eu quero o seu RG, eu quero o seu documento, o senhor tem que esperar. E tinha uma catraquinha, você tinha que com um cartãozinho lá, e eu prometi que eu tirava. Aí eu ganhei a eleição para vereador, depois o Toninho Rei foi presidente, mas quando eu assumi a presidência, a primeira coisa que eu mandei fazer foi tirar, porque ali era a casa do povo, é a casa do povo, né?
Eu tenho certeza que as pessoas que gostavam e gostam de ir na Câmara têm saudade. Porque se você tem um problema e você não consegue falar com o teu parlamentar, que é o vereador, para uma orientação, ele fica como? Fica refém. Então, você estando ali, você tem um assessor hoje, você tem pessoas que podem te orientar. Eu acho que a Câmara não precisa de ter catraca, não precisa de ter segredo para entrar. A Câmara tem que ter porta aberta para toda a população. E outra coisa que você fez na Câmara que foi bacana também foi a identificação dos carros, né? Porque a galera às vezes usava o carro da Câmara para outros fins e aí você mandou adesivar os carros com o brasão da Câmara, da cidade, para poder identificar. Aí você precisa, na verdade, você precisa dizer, claro, que ele está com um bem público, quem paga combustível é a população, o motorista é funcionário da Câmara, o vereador é um funcionário do povo, e o tribunal também cobrava. Você tem que justificar porque o uso de tanto. O cara não pode pegar um carro oficial e tá indo para o mercado, sabe? Tá indo para um shopping, tá indo para lugares que não pode. O carro é para trabalhar. Eu sou a favor que o carro seja usado pelo vereador, pelo assessor, para levar a informação, levar a demanda da população que chegou ao seu gabinete para a prefeitura, para o governo do estado, para Brasília, para onde ele quiser ir. É só justifica. E o motorista precisa fazer o relatório. Eu saí da Câmara tal hora e cheguei tal hora em São Paulo. Eu saí da Assembleia tal hora e cheguei, né, em Franco da Rocha tal hora. E quando eu coloquei isso, e quando nós chegamos na Câmara, ô Júnior, foi interessante que tem motorista que não sabia como chegar em São Paulo. Tem motorista que não sabia chegar na Assembleia Legislativa, no governo do estado. Porque então, eles ficaram lá 4, 5 anos e não foram no Tribunal de Contas. E não conseguiram ir num deputado. Porque antigamente a galera tinha costume de pegar o carro da Câmara e mandar nego para o hospital, né? Fazer essas coisas. Muito isso, ajudar a população com isso. E aí você decidiu sair candidato novamente a prefeito em 2016, com um bom trabalho que estava na Câmara. Aí foi uma vontade, né? Foi uma vontade, foi algumas pessoas que... E vamos ser muito franco, né? Quando eu tomei uma decisão de ser candidato a prefeito, o atual prefeito estava muito ruim, né? A cidade passando por enchente. O prefeito estava muito ruim, as pesquisas, o prefeito não andava, não tinha, a prefeitura não estava andando. E aí a gente deu uma palavra, montamos um grupo, vamos ser candidato? Vamos. Quer ser? Vamos. Eu já tinha passado por uma experiência de 3 mandatos de presidente de Câmara, 3 mandatos de vereador. Eu conquistei coisas que até hoje eu acredito que nenhum vereador conseguiu. Tá? Não menosprezando, mas no meu grupo, quando eu participava da Câmara Municipal, que eu ia buscar alguma coisa em Brasília para a cidade, até hoje, se pegar lá na memória da Câmara, não tem, né? Então eu pensei, vou sair para prefeito, o grupo queria tudo, e a gente saiu. Mas deu ruim, né? Mas deu ruim porque o governo do estado começou a vir o dinheiro para fazer as coisas, as obras da cidade. O menino que era candidato a prefeito, que estava na prefeitura, é muito inteligente, é um cara que a gente tem que admirar mesmo, que é o Kiko, né? O Kiko estava... Os 2 primeiros anos foi muito ruim, e daí para frente ele deslanchou e me deu uma lavada de voto na cidade. Eu tive lá quase 15 mil votos, ele teve 40 e tantos mil votos. Então, eu não posso reclamar da população. Eu acho que as pessoas fizeram o correto, escolheram, valorizaram e acreditaram. E ele hoje está o resultado na cidade. Ele fez um bom trabalho, e eu, como presidente na época, nenhum momento eu travei ele como candidato a prefeito e o adversário dele. Em nenhum momento. O meu trabalho da Câmara foi leal, foi sincero, e eu tenho certeza que, se perguntar para ele, ele vai dizer, olha, o Toninho na presidência era melhor do que os outros presidentes, para mim, porque eu nunca dei trabalho para ele como presidente. Chegava o projeto, era projeto bom, eu falava para ele, vamos votar. Conversava com os vereadores, nós votávamos. Não estava dentro dos conformes, eu chegava nele e falava, manda consertar isso, tem esse detalhe aqui.
e ele mandava consertar e nós votávamos, nós conversávamos, eu ia no gabinete dele. Depois da eleição mesmo, eu fui lá, agradeci a ele, continuei trabalhando os últimos 3 meses, né, ou 2 meses de trabalho, mas ele fez um trabalho bom. Depois, na reeleição, ele fez muito mais ainda, tanto que é um fenômeno de voto. E como os fanáticos, né, os fãs dele dizem, que ele vai virar governador ou presidente. E tomara. Espero que eu apoie. Entendi. Ó, só para falar aqui também, você também tem um projeto de lei bacana, e não é um projeto de lei, né? É um projeto interno da Câmara que você acabou com as votações secretas na Câmara. Então, o que acontecia? A votação secreta em todos, né, parlamento existia. Mas o que passou na Câmara é que tinha voto que o cara falava para o outro, ó, vou votar em você. Quando chegava lá, era secreto, ele votava contra. A gente sabia que o cara votou contra né, só em olhar. A experiência política dava que nem sempre o cara que fala que vota em você, vota em você. E eu conversando com os vereadores, falei, gente, se o cara tem a coragem de se esconder num painel ou numa caixinha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um projeto aqui, que é um ato da mesa, é um projeto da mesa, e vamos acabar com isso. Todo mundo vai chegar aqui, vai votar, põe lá, vota a favor, votos contra, voto sim, e vamos fazer isso. E foi aprovado. Inclusive, agora, recente, a gente teve a polêmica do Moro, né? Que ele votou, dizem que ele votou a favor do Flávio Dino, mas na imprensa ele estava batendo no Flávio Dino. Então, isso daí acabaria, né? E se tivesse, ele ia ter que declarar o voto dele no painel. Então todo mundo ia saber, ele votou no Flávio Dino. Porque eles, ou eu ser contra, ou eu ser oposição, ou eu questionar qualquer outro vereador, qualquer prefeito, não quer dizer que eu sou contra só a ele. Tudo é contra. Não, tem momentos que você precisa debater, questionar. Mas tem coisas boas do prefeito que você tem que apoiar. Porque ele não está fazendo para ele está fazendo para a cidade. Inclusive, o Kiko falou na plenária dele, no dia 18, que ele votou contra algum projeto do governo federal que ele achava que estava errado. Então, não é que se você é a favor, você tem que votar a favor de tudo e mesmo estando errado, você tem que votar a favor. Não, você tem que ir a favor o que é bom para a cidade, o que é bom para o país, né? Só para falar que você falou de recurso, ó, eu levantei aqui a informação, do seu mandato, enquanto você esteve como vereador pelas 3 legislaturas, você conquistou mais de 88,4 milhões de reais para Franco da Rocha. E você também criou uma lei que deu muita polêmica também, não sei se a galera na época da prefeitura gostou, que é que você teve que abrir a planilha de gasto da tarifa do ônibus, para saber como que era feito o valor da passagem. Não, eu acho que a galera da prefeitura, as pessoas, né, os funcionários da prefeitura, com certeza gostam disso. Algum ou outro não queria, principalmente a empresa de ônibus, um outro, porque é assim. Quando eu fiz esse questionamento, é porque teve um projeto de lei que dava isenção de 85 mil por mês para a empresa, para que ela não pagasse um tal imposto. E eu acredito, e eu queria que a empresa colocasse ônibus com ar-condicionado, que hoje todos têm, né? São leis que a gente fez. Na época você fez a lei obrigando a empresa. Obrigando, para que ela tivesse um prazo de 5 anos e todos os ônibus da cidade tivessem ar-condicionado. Você imagina um ônibus lotado sem ar-condicionado agora, nesse calor, né? Então, tem projeto nosso. E quando eu coloquei isso, é porque eu acho que é assim, nós pagamos, a empresa está no município. Por que não jogar limpo? Por que não mostrar quanto ganha e que ela tem o poder de ter retorno para a cidade? E a cidade não queria retorno em dinheiro deles. A cidade queria retorno em transporte bom, transporte de qualidade, transporte limpo, ônibus novo, com ar-condicionado. Por isso que a gente fez, claro, deu alguns debates, como alguns projetos que a gente conseguiu matar na própria Comissão de Constituição e Justiça. Não era legal, vamos matar ele aqui, não vai mais para frente. Bacana. E aí você perdeu a eleição para prefeito em 2016, que você já falou, decidiu sair vereador em 2020. Teve a votação, foi o 9º mais votado entre os vereadores, mas não entrou.
Queria que você explicasse pra galera que não entende às vezes. Pô, mas tinha gente comemorando, tal, te ligando, já dando parabéns, mas por questões partidárias não foi eleito. Então, é que é assim, né? O partido ele precisa atingir um coeficiente eleitoral. Então, ele tem que ter uma votação expressiva para eleger o mais votado do partido, tá? Então, em 2020, nós tivemos uma dificuldade muito grande. Primeiro, teve a pandemia, o meu time, que foi montado, vereadores com 400, 500 votos, não conseguiram mostrar um potencial de votação em 2020. Então, nosso partido não chegou a conseguir o coeficiente eleitoral para fazer uma cadeira. Eu sou hoje o vereador, o candidato mais em 9º lugar. Eu fiquei, né, com mais votos do que os 3 que entraram depois de mim. Entraram pela sobra, entraram pela contagem da votação partidária, mas eu não entrei. Mas eu sempre acredito o seguinte, eu não trabalhei muito, não é desculpa, eu peço desculpa até à população que gostaria de ter votado em mim naquela época e não votou porque eu não fui até a casa deles, eu não fiz uma reunião política, né? Eu trabalhei só pela internet, dentro da empresa, não tinha um problema sério, estava morrendo todo mundo, a gente que tem uma certa idade tem que tomar cuidado, né? Então, não deu, eu não me arrependi, não estou reclamando. Tem próximas eleições, se a gente tiver que disputar, nós vamos disputar a eleição, vamos para a rua de novo, vamos trabalhar. Nós estamos na vida política. Se é eu, se é você, quem for candidato, com certeza vai ganhar ou vai sair candidato para ganhar a eleição e fazer o melhor para o povo. Nós não vamos se encostar numa cadeira, não vamos comprar voto para ficar encostado numa cadeira, ou dizendo assim, ó, já paguei para você, eu não quero, não vou te ajudar. Nós queremos ajudar a população. E nós queremos tocar e vamos, se Deus quiser, fazer o Brandino prefeito. É família política. E eu posso dizer isso, porque eu fui apoiado pelo pai do Brandino para prefeito de Franco da Rocha. Coisa inédita, que eu não era do PT, fui para o PT, em 2 anos saí candidato a prefeito pelo PT. E muitos petistas reclamavam porque era raiz. Mas esses petistas que reclamavam não fizeram nada para ser candidato. Não mostraram nada na época para ser candidato. E o Maurici não colocou eu lá simplesmente, ó, eu vou pôr você. Não. Ele acreditou no meu trabalho, na minha sinceridade, na minha verdade. Quando precisou, nós estávamos juntos na rua. Quando precisou, nós fomos para Brasília junto. Então, nós trabalhamos junto. Por isso que naquela época ele me lançou. E não tinha reeleição. Eleição, né? Mas ele saiu, disputou a eleição, não ganhou. O filho foi, virou vereador, depois saiu, perdeu, depois ganhou 2, é deputado, ele é deputado, agora nós vamos fazer o Brandino. E eu não tenho vergonha de dizer aqui não, que eu errei lá atrás. E não vou errar de novo. E nessa eleição de 2000, Júnior, eu errei. Porque eu não assumi de ir para a rua com um candidato a prefeito, seja ele quem for. Tem que assumir, tem que subir no palanque, tem que estar junto, mostrar a cara. 2020, não tenha vergonha. Político com vergonha, ele não ganha eleição. Político que não quer pôr a cara e dizer, não, eu tenho um compromisso, eu estou aqui na verdade, não ganha eleição. E para ganhar a eleição, ele precisa mostrar que é melhor do que o outro que está lá disputando também. Então, 2024, Toninho Lopes vem aí? Tamo aí, eu, você e mais alguém. Não é? Essa aí foi boa, né? Ligeiro, né? Ligeiro. Não é verdade? Mas então o PSD tá fechado com o PT em Franco da Rocha. O PSD tá fechado, o PSD deu a palavra pro grupo da prefeitura, que foi, na época, o Brandino não era candidato. Se era, ele guardou. Né? A gente não pode dizer do coração do cara que você nunca sabe a cabeça. Ele poderia ter vontade, ou já estava acertado com o grupo dele, mas a gente teve uma conversa, fomos até o Kassab, né? O Kassab deixou claro que a gente decidia o que tinha que fazer na cidade nós comandava, eu sou o presidente, você é o vice do partido, e nós decidimos, em conversa, de apoiar o Brandino. Não estou apoiando o Brandino porque ele é mais bonito, porque ele é mais inteligente, porque ele é isso e aquilo. Não. Estou apoiando o Brandino por uma sequência de trabalho na cidade. O que elegeu o doutor Nivaldo, a cidade está crescendo,
O Brandino vai ganhar a eleição. Eu acredito nisso. Vamos trabalhar para isso. O que vai acontecer com 2 deputados federais? Um deputado federal e um estadual. O pai e o irmão. O Lula na presidência. O que nós estamos pensando politicamente? Que a cidade vai ter dinheiro para crescer muito mais. Por que parar? Por que mudar? Eu acho que não tem essa necessidade. E a população de Franco da Rocha, ou do país, a população hoje não é aquela população que não tinha informação. A população hoje está, como diz, ciente do que quer, sabe o que ele quer, enxerga o que é melhor para a cidade, independente de partido, de pessoa. E eu tenho certeza absoluta que essa disputa do ano que vem vai ser legal, vai ser boa, e eu quero estar participando dela, junto com um grupo que vai ganhar a prefeitura. Não estou aqui dizendo que os outros é bom, que os outros é ruim, que não presta. Só que é assim, quem atira uma pedra pode receber um caminhão de pedra de volta. Né? Porque todos que estão aí são políticos. Não tem nenhum candidato pela primeira vez, por enquanto, não apareceu aí, que diz, olha, eu nunca fui e não quero saber. Estou indo agora. Não. Todos foram. Todos já participaram. Todos já comeram do mel. Né? Já foram picados pela abelha da política. Então não vai chegar lá agora e dizer que esse grupo é ruim, que aquele grupo não presta. Não existe isso. Existe um grupo que tem um projeto para a cidade, que está trabalhando há mais de 12 anos. Eu tenho certeza que esse é o melhor grupo, esse é o projeto melhor para a cidade, e eu estou grudado num pedacinho desse projeto, porque eu quero ajudar a construir mais um pouco do que nós podemos fazer. Bacana, estamos chegando ao fim desse Conexão Franca aí do dia 27 de dezembro, e eu queria que você deixasse um recado para aquele cara que tem vontade de ser vereador, você que tem muita experiência, a galera sempre fala, inclusive eu encontrei com os vereadores nessa plenária do Kiko, o pessoal falou, pô, seu pai é um vereador monstro, eu aprendi muito, não sei o quê. Que dica que você daria para quem quer ser candidato a vereador a primeira vez em 2024, tá pensando em entrar para política, como que você pode ensinar um pouquinho? Eu acho que não é ensinar, né? Porque o ser humano ele não precisa aprender. O ser humano ele tem que saber o que ele quer. E o que ele não pode querer é achar que ser vereador é uma mamata, que ser vereador é só chegar lá, sentar e receber dinheiro, ou fazer, né, conchavo. Não. Na minha concepção, ser vereador é mais um funcionário do povo que tem que estar lá e fazer certo. Faça certo, procure fazer certinho e busca um partido político, se filia, monta um projeto, tem uma ideia, procura um grupo político, se filia, participa das plenárias, que eu não tenho dúvida que ele pode ser eleito. É só ele demonstrar para a população que ele tem capacidade, que ele tem coragem de enfrentar, e ele não pode ser mais um lá. Porque quando o político disputa uma eleição achando que vai chegar lá vai ser mais um, ele está enganado. Ele não consegue ser mais um. Ele vai sumir do mapa político. Então, eu acredito que no primeiro momento é filiar um partido, escolhe um. Escolhe um partido. Quer ganhar a eleição? Escolhe quem vai ganhar. Tá? Porque olha o time de cada partido, porque tem uma coisa na política que é assim, ó. Você pega o PSD, estou dando um exemplo pelo PSD. Hoje, para sair, lançar na campanha, nós precisamos de 9 homens e 5 mulheres. Se eu pegar 9 homens de 1.000 votos, eu vou eleger 2 vereadores ou 3 no partido. Os outros vão morrer na praia. Então, pensa, cada partido tem que ter no mínimo 4 reis do voto, que é de 1.000, 1.500 votos, porque não tem nenhum fenômeno de voto na cidade para vereador. Qual é? Eu tive 3.000 e poucos votos, o Valdir da Santa Casa teve quase 4.000, o Panta passou de 3.000, né? Outros vereadores aí tiveram 2.000 e pouco, quem disse que vai ter, outros tiveram 1.500, pode ter 2.000, mas pode ter menos. Então não pode correr, não pode ficar com medo. Tem que ir para um partido que faça vereador. Porque eu fiquei com um grupo de candidatos que não tinha estrutura, que não quiseram ganhar a eleição,
E eu saí fora, porque tem muita maldade, né? Tem muita maldade. O cara, o do outro lado, o adversário, ele vai lá e fala assim, ó, você vai ser cadeira pro outro subir. Você vai ser escadinha. Você vai, o Toninho Lopes tá eleito. Não é verdade. Se eu fosse eleito assim, eu tinha ganhado na última. Sozinho eu tinha 5.000 votos. E não é verdade. Né? Para você ter 2.000 votos em Franco da Rocha, você precisa realmente, como diz, bater canela. Pegar, bater perna, ir de casa em casa, pedir voto e mostrar projeto. Se você ficar parado, ninguém ganha com o nome. Ganha com trabalho. Então o cara precisa trabalhar e mostrar que tem vontade política e quer administrar para o bem da cidade. Boa, então, ó, deu o recado aí para você. Quer ser candidato a vereador, é sola de sapato, vai fazer visita, vai fazer reunião. Como quando você ganhou a primeira vez, como que você fazia do caderninho? Ensina pra galera. Na primeira vez, quando eu ganhei para vereador, eu tinha pouco conhecimento da cidade. O que eu fiz? Peguei um caderno, batia na porta do cidadão. Isso é na época da política de compromisso, tá? Isso era na época que a política não existia celular. Era telefone residencial. Então você batia na porta do cidadão, conversava, sentava, fazia reunião com a família. Eu ia lá e pegava o nome da pessoa, pegava o nome do filho, quantos tinha na casa, quantos votava, quantos não votava, e guardava aquilo. E eu voltava a fazer visita, né? E eu visitava uma média de 40 casas por dia. E eu tinha que trabalhar. Cansei de chegar à meia-noite em casa, tomando café, batendo papo com os vizinhos. E na época podia dar camiseta, quem fazia a camiseta? Na época você podia dar camiseta, você podia dar boné, chaveiro, caneta. E a caneta. camiseta como que era? Eu lembro de uma história que você que estampava a camiseta. Tinha que estampar. Quem tinha dinheiro mandava. Quem não tinha, você tinha que estampar. E eu falei aqui, né, que foi o Beto que me levou para ser filiado, meu amigo Beto. Ele hoje está meio triste comigo, mas eu vou pedir desculpa para ele e nós vamos se acertar porque ele é um guerreiro. Foi ele que me abraçou, ele e o irmão dele, Sérgio, né? Sérgio, que é dono do Fedezone lá de Morato. Ele e o Sérgio, nós ficávamos à noite fazendo isso, passando aquele negócio de tinta nas camisas, para sair o nome do sujeito. E em 2004... né, ele, Dr. Panelli, Sérgio Manga, foi quem me abraçaram e fizeram com que eu revivesse e voltasse para a política em Franco da Rocha. E na região, né, porque a cidade da região conhece quem é o Toninho Lopes e é homem de palavra, como diz. Isso eu tenho certeza. Boa, então, terminando o nosso Conexão Franca especial com o Toninho Lopes, terminando o Conexão Franca com o meu pai, tá bom? Muito obrigado por todo mundo que vai assistir esse programa, porque para quem não sabe, esse programa está sendo gravado, porque o Thiago falou que ele vai para Maldivas na sexta-feira. Na sexta, e depois, numa outra semana, também. Ele vai para Grécia. Também. Ele ficou com inveja do Diógenes, que fez o tour pela Europa. E aí ele falou assim, eu vou mostrar pro Diógenes que quer fazer um tour pela Europa com grana. Aí ele vai ficar semana do Natal e essa semana do Natal, que é do dia 27 que a gente está falando hoje, na Europa. E vai também, as primeiras semanas de janeiro também, ele vai estar fora. Então ele falou, vai trancar, vai levar o David com ele na mala, que falou que o David vai junto. E eles vão ficar aí curtindo esses 15 dias de folga. Mas agradecer todo mundo. Quer falar mais uma coisa, Tony? Quero agradecer. O homem gosta aqui, do né? microfone, hein? Bom, como é que eu vou me despedir e não agradecer, né? Quero agradecer a audiência, que eu tenho certeza das pessoas que vai estar ouvindo nós falar, vendo nós na telinha, que é muito importante. Agradecer a cada pessoa, a cada eleitor que votou, que acreditou no meu trabalho da época política, que eu exercia o mandato, e acredita no Toninho Lopes como pessoa. Agradecer a você, parabenizá-lo pelo brilhante trabalho que você está fazendo, não é porque é meu filho, mas eu escuto muito isso na rua. Eu lhe peço isso, não deixa subir. A humildade vence e chega em tudo quanto é lugar. Quero dizer que é um prazer estar aqui com o Thiago, com o Anderson, né? David, com o meu amigo David, e dizer que aqui tem sucesso, né? Então eu vim no lugar certo e desejar um feliz ano novo para todos. É isso aí. Deus proteja a vida da família franco-rochense, Deus proteja a família daqueles que estão nos assistindo, que assistiram naquele momento, e que o ano que vem seja um ano de vitória para todos nós e para todo mundo. Abraço a todos. Bacana. Esse aí foi o Toninho Lopes no nosso Conexão Franca especial de Natal.
Mandar um abraço pros nossos patrocinadores mais uma vez. Por isso que vocês estão vendo que o Quintal do Hambúrguer não chegou, porque não é ao vivo, entendeu? A gente tá gravando hoje, 3 horas da tarde agora. Tá vendo? Nessa aí ele ficou sem o hambúrguer. Mandar um abraço pro Quintal do Hambúrguer, Academia Equilibrium, Glam Modas, Universo Tatu, Ato Consultoria Empresarial, Dindo iPhone Store e Casinha de Madeira. E como é o último programa do ano, mandar um abraço especial a todo mundo que tá... Aí, ó, tá vendo? Ao vivo é assim mesmo. Tira o áudio do WhatsApp aí, meu filho. Aí. Mandar um abraço para todo mundo que assiste a gente aqui no canal da Local Web. Mandar um abraço para o Thiago especial pela essa parceria que a gente começou em 2023. Se Deus quiser, a gente vai fortalecer ela e deixar ainda maior em 2024. Agradecer todo mundo que assistiu, agradecer o David, que é o homem que está por trás das câmeras aí, que faz acontecer, que sempre lembra a gente, tá faltando isso, faz aquilo, tal, aquilo outro, não sei o quê. Muito obrigado a todos os patrocinadores que acreditam no nosso projeto. Agradecer você, que deixa a gente poder entrar e levar informação política com qualidade para que você possa escolher bem. Em 2024 a gente tem eleição municipal, tanto em Caieiras, em Franca e Morato, e a gente tenta trazer a galera plural aqui da região para você ter condição de escolher melhor e fazer com que sua cidade seja melhor. Então eu fico grato por essa liberdade de a gente poder entrar na sua casa. Às vezes você está no celular, está no trabalho, está no trânsito e está assistindo a gente. E agradeço pelo carinho, lembrando que amanhã esse programa vai estar disponível no Spotify. Você segue a gente lá no Instagram, os melhores momentos a gente sempre vai divulgar os cortes nos Reels do Conexão Franca. Só você seguir lá, @Conexão Franca no Instagram, é facinho de seguir. Não esqueça de ajudar as APAES. O QR Code está aqui do lado, a APAE de Franca, a APAE de Morato, a APAE de Caieiras. E tamo junto. Deus abençoe a todos. Um ótimo 2024 para nós. Aqui em Caieiras, o futuro começa agora. Com 23 escolas reformadas e inclusivas, projetos como o Ninja dos Cuidados, que promove a saúde nas escolas, e o Orquestra nas Escolas, que aproxima os alunos da música, mais a criação das diretrizes curriculares exclusivas para o município. Tudo isso para os mais de 10 mil alunos que, além disso, recebem kits escolares, alimentação saudável e transporte gratuitos. Caieiras, orgulho de viver aqui.